Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de um tema muito preocupante hoje chamado aberrações cromossômicas. E, de um lado positivo, a gente vai abordar um tema que é muito recorrente nas provas do Enem e nas provas de vestibulares. Vamos falar de aberrações cromossômicas a partir de agora. Mais um vídeo no canal Biologia Minha Prova que vai completando aí a nossa playlist da matéria de genética. Então, estamos colocando esse tema junto ao conteúdo da genética. Vamos falar de aberrações cromossômicas. Claro que a gente vai falar das causas das aberrações cromossômicas e vamos começar pelas causas chamadas causas químicas. Eu citei aqui alguns exemplos das causas químicas, medicamentos, agrotóxicos, gases como o gás mostarda, o agente laranja, que já foram usados infelizmente em guerras como no Vietnã, a guerra do Iraque, em relação à etnia curda, enfim. Eu quero começar a falar sobre o Contergan, esse medicamento que foi produzido por uma empresa alemã lá nos anos 50, é um sedativo que serviu de base para a produção de um outro medicamento denominado talidomida, um medicamento que foi informado de uma preocupação porque esse medicamento poderia estar ocasionando lá naquela época um distúrbio severo nos recém-nascidos, denominado talidomida. Então a gente pode passar para a próxima tela, eu vou mostrar para vocês um informativo que foi disponibilizado aqui no Brasil, esse lá nos anos 60, informando sobre a talidomida e dos riscos que a talidomida poderia produzir nas crianças, a chamada focomegalia, que veio se confirmar mais para frente, e aí a proibição do uso desse medicamento para grávidas, porque ele é altamente teratogênico. A talidomida, ela atua principalmente na formação dos membros, os membros superiores e membros inferiores, e as pessoas não desenvolviam esses membros, eles ficavam muito reduzidos. Tem uma geração toda aí no Brasil e no mundo que foi infelizmente marcada de uma forma muito grave por esse medicamento chamado talidomida. Fica aqui o nosso registro. Também vamos falar um pouquinho sobre agrotóxicos. Os estudos revelam que muitos agrotóxicos têm efeito teratogênico, então a gente tem que ficar muito ligado no que a gente está consumindo. Morangos, também mamão, melão, laranja, saladas, hortifruti granjeiros de um modo geral. Enfim, fica também uma dica para se a gente puder consumir alimentos orgânicos, seria muito melhor. Vamos falar agora de uma outra situação. Então, falamos das chamadas causas que podem levar a malformações, as chamadas causas químicas. Agora falamos das causas físicas, a radiação, UVA, UVB, infravermelho e também radiação. Vamos mencionar o quanto que nós somos expostos a uma radiação lá no consultório dentário, a um raio-x de peito, a uma mamografia. Quanto que as pessoas foram expostas em Chernobyl ou então em Fukushima, naquele acidente lá logo depois do tsunami. Começamos uma informação, uma radiografia dentária, estou marcando aqui para a gente ficar ligado, tem uma exposição de 0,01 millisieverts. O millisieverts é uma unidade dosadora da exposição de uma radiação. Para ter uma ideia, uma radiografia peitoral, uma simples radiografia peitoral, já aumenta para 0,1, seria esta carga. Um raio-x, uma mamografia 0,4, né? Demora um pouco mais agressivo. A exposição que as pessoas sofreram no dia 12/3, lá em Fukushima, no Japão, chegou a 1,02 millisieverts. Para fazer uma comparação, lá no dia 14, um dia depois, onde o acidente ficou cada vez mais intenso, a exposição ficou muito mais grave, um dia depois chegava à ordem de 400 millisieverts. Em Chernobyl, quando as pessoas foram evacuadas, quando chegou o aviso do acidente, da catástrofe lá na Ucrânia, foi dosado 350 millisieverts. E também é importante citar, lá em Chernobyl, também há um mês após esse acidente, estava marcando 6.000 millisieverts. Os trabalhadores que ficaram expostos a essa radiação, eles morreram um mês após
a exposição a 6.000 millisieverts. Se você pegar um último dado, 10.000 millisieverts, as pessoas morrem em semanas. Muito bem, vamos passar para a próxima informação. Agora, nós vamos falar dos chamados efeitos biológicos. Aí nós vamos falar da idade dos pais. Quando você pretende ter filhos? Ah, professor, eu não tenho ideia. Vamos imaginar, para homem de 45 anos em diante é preocupante, então os índices aumentam muito. E para mulheres, 35 anos de idade, a partir de 35 anos de idade. Eu tenho aqui uma tabela que mostra os riscos na idade materna. Veja só. Então, se você tem 30 anos, a probabilidade de você ter um filho com síndrome de Down é uma entre 885 casos. Com 30 anos, para você ter um filho com qualquer outro problema cromossômico, é uma para 440 nascidos. Agora pegamos a idade 36, uma idade já acima do limite dos 35, que é a partir de onde começam as ações começam a ser muito mais intensas. 1 a cada 285 nascidos pode ter, essa é a probabilidade de você ter um filho com síndrome de Down. Ou 1 a cada 140 nascidos seria a chance, a probabilidade de você ter um filho com um problema qualquer de origem cromossômica. Pegamos o limite ali, 48 anos de idade. Então, a probabilidade que você tem de ter um filho com síndrome de Down é 1 a cada 16 nascidos. E um problema qualquer cromossômico é uma entre 8 nascidos. Então, fica muito claro que a gametogênese, a ovulogênese na mulher que começa ainda na vida embrionária e que vai se aproximando do final lá na menopausa, quanto mais próximo da menopausa, maiores as chances de ocorrer um problema relacionado a uma teratogênese ou então um problema cromossômico ou gênico qualquer. Fica a dica também. Vamos agora falar de uma outra situação. O que essas causas, que são causas físicas, químicas e biológicas, podem levar a uma criança? Pode levar, você sabe, a malformações. Mas na prática, nós estamos falando de meiose. A meiose na gametogênese, tanto masculina quanto feminina. Vamos falar a não disjunção dos cromossomos. Aqui, ó, não disjunção dos cromossomos durante a meiose, principalmente durante a meiose 1, a meiose reducional. Não disjunção é a não separação dos cromossomos homólogos, que acontece na anáfase 1. Veja, aqui eu tenho os cromossomos, vocês podem observar os cromossomos. Aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho mais um cromossomo e ali eu estou mostrando mais um cromossomo. Neste momento, nós estamos falando da anáfase 2. A imagem está mostrando a anáfase 2. Por quê? Porque eu estou vendo aqui a separação das cromátides irmãs, o que também pode levar a problemas, tanto a anáfase 1 nos cromossomos homólogos, quanto a anáfase 2, as cromátides irmãs. A imagem revela, então, uma metáfase, onde eu estou com os cromossomos na placa equatorial, e uma anáfase, onde está acontecendo a não separação das cromátides irmãs. Esse cromossomo aqui é um cromossomo duplo, que tem 2 moléculas de DNA. Então, está indo para um dos polos, enquanto no outro polo não há aquele cromossomo, não há aquela cromátide. Então, se você separar esta célula, você vai ter os lados. Se estivéssemos falando deste lado, o lado A, ou então do lado B, por exemplo. Aqui no lado A, teria uma carga a mais, se isso fosse o gameta, teria uma molécula de DNA a mais. Então, seria, na prática, um cromossomo extra. E no lado B, eu teria uma molécula de DNA a menos. Então, na prática, seria um cromossomo a menos, ok? E isso poderia levar a vários problemas, como trissomias ou então a monossomias, que a gente vai trabalhar nos próximos slides. Vamos lá. O próximo nos mostra a seguinte informação. As aberrações, os tipos de aberrações cromossômicas. Estamos falando em aberrações cromossômicas numéricas num primeiro momento. O que significa isso? Que são aberrações que têm a ver com o número de cromossomos. Então, nós podemos classificar essas aberrações em euploidias e aneuploidias. Professor, o que é uma euploidia?
Uma euploidia é aquela aberração cromossômica que afeta todo o conjunto haploide de cromossomos. Na prática, você teria um lote a mais, ou seja, no nosso caso, 23 cromossomos a mais, dos 46 que temos que ter em 2 genomas, um materno e um paterno. Certamente isso é inviável com a vida, será abortado. Isso pode acontecer, por exemplo, no reino vegetal, de forma espontânea ou então induzida, e muitas vezes é usado também dentro da biotecnologia para o melhoramento genético de cultivares como soja, trigo, aveia, etc. Ok? Muito bem. Quando falamos em aneuploidias, ela afeta parcialmente os genomas. Vamos revisar? Quando é uma euploidia, afeta totalmente o genoma. Quando é uma aneuploidia, afeta parcialmente, ou seja, não tira um lote e não coloca um lote, não tira N e não coloca N, mas pode tirar um, ou colocar um, ou então mais de um, ou menos de um. Enfim, pode ter menos um cromossomo, ou então pode não ter um par de cromossomos, pode ter mais um cromossomo. Só para você ficar atento na leitura, a euploidia, ela altera completamente o conjunto cromossômicos. Isso quer dizer que o número de genomas é alterado, podendo, neste caso, um conjunto diploide 2N originar um organismo N cromossomos ou um poliploide 3N, 4N, 5N, como falamos agora há pouco. Quando analisamos a espécie humana, é possível perceber que a euploidia normalmente não é compatível com a vida. Normalmente não é compatível com a vida. Já a euploidia, uma aneuploidia, diferentemente da euploidia, ela não vai alterar todo o conjunto N de cromossomos, como falamos agora há pouco. Você pode ter um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Vou ler de novo a informação para não ficar em dúvida. Diferentemente da euploidia, não altera todo um conjunto de cromossomos, sendo observado apenas o aumento ou diminuição de um ou mais cromossomos, ok? Vamos revisar? Euploidia altera todo o lote, ok? Aneuploidia altera parcialmente. Bom, as aneuploidias, elas podem ser uma monossomia, que é 2N menos 1 cromossomo, uma trissomia, que é 2N mais 1, uma nulissomia, que é 2N menos 2, e uma tetrassomia, que é 2N mais 2 cromossomos. Aqui na nulissomia, ela é nula. O que é nula, professor? Nula significa que será abortado. Vai produzir um aborto. Uma nulissomia gera um aborto. 2 cromossomos eliminados e incompatível com a vida, ok? Podendo ser um par de cromossomos ou um de cada, normalmente incompatível com a vida. Podemos prosseguir e agora nós vamos falar sobre cada um desses casos e vamos citar, obviamente, as principais malformações congênitas. Começamos aqui com aneuploidia numérica sexual, chamada monossomia. Professor, o que é uma monossomia? Tu tem 2N cromossomos menos 1. Na prática, dos teus 46 cromossomos, menos 1 cromossomo. Citamos o principal exemplo, que é chamada síndrome de Turner. Síndrome de Turner, 45 cromossomos, então por isso menos 1, sendo que o cromossomo que foi eliminado é um cromossomo sexual X. Essa pessoa vai ter um cariótipo de 45,X0. 45 é o total de cromossomos. São 44 cromossomos autossomos, os não sexuais, mais um cromossomo sexual X, totalizando 45 cromossomos. Vou observar aqui algumas características dessa pessoa que tem síndrome de Turner. Começamos. Indivíduos possuem apenas um cromossomo X. Isso significa que essas mulheres, então o fenótipo é feminino, essas mulheres não terão cromatina sexual. Ela é cromatina sexual 0. Toda mulher normal tem um cromossomo X desligado no início da embriogênese e esse cromossomo desligado se chama cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Turner não tem cromatina sexual. Muito bem.
Elas têm características, obviamente, femininas, o fenótipo é feminino, são mulheres normalmente estéreis, de baixa estatura, com as suas mamas pouco desenvolvidas, os seus ovários são atrofiados, isso justifica a sua esterilidade, e essa característica ela é muito expressiva, o chamado pescoço alado. O pescoço alado é um pescoço largo, que define muito bem, que qualifica muito bem essa pessoa que tem síndrome de Turner. Entre outras várias características, também elas podem ter um grau excessivo de miopia e a gente pode citar a obesidade também como uma característica típica nessas mulheres. Então, síndrome de Turner é uma monossomia, 2N-1 cromossomo. Fique ligado. Vamos à próxima aberração cromossômica. Aí está Na verdade, eu quero mostrar para vocês, antes de falar da próxima aberração cromossômica, qual é o cariótipo. Isso que vocês estão vendo agora é um cariótipo. Qual é o cariótipo de uma pessoa que tem síndrome de Turner? Veja, eu tenho aqui todos os pares de cromossomos, ó, o par 1, 2, 3, 4 e 5, e todos os outros pares, eles são normais. Os cromossomos estão sempre aos pares. Veja, até o aqui 18º cromossomo, 19º, 20º, 21º, 22º. Veja que todos os cromossomos aqui que tem uma linha, uma base marcada em vermelho, todos são normais. Nós temos pares de cromossomos, um de origem paterna e um de origem materna. Mas eu vou mostrar para vocês agora essa situação. O cromossomo X, o X que está aqui, já que teria que ser uma mulher, só tem um cromossomo X. Então significa que o outro cromossomo X ele foi eliminado num processo chamado monossomia. Se tivesse ali um Y, seria um homem normal, mas X significa X0. Então isso justifica a síndrome de Turner, ok? Muito bem, passamos para a próxima aberração cromossômica que eu mostro para vocês agora. Vamos lá, agora as trissomias, que são muito comuns. Trissomia é 2N+1 cromossomo. Vamos falar de trissomia sexual, a síndrome de Klinefelter. Observa ali o cariótipo dessa pessoa que tem 47 cromossomos. Mas, professor, antes, na Turner, tinha um cromossomo a menos. Então, era uma monossomia, um a menos. Agora é uma trissomia. Sim, por isso tem um cromossomo a mais. Em vez de você ter um par de cromossomos, nesse par vai ter um cromossomo extra, que pode ser de origem paterna ou de origem materna, devido àquele fato que nós falamos antes, chamado não disjunção dos cromossomos. Então, um gameta, em vez de ter 23 cromossomos, tinha 24. E aí acaba de formar uma criança com uma trissomia. Então, falamos agora da Klinefelter. É um homem que possui os seus 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Aí você vai dizer, mas professor, tendo 2 cromossomos X, não leva essa pessoa a ter características femininas? Características femininas, sim, mas a presença do cromossomo Y define que ele é do sexo masculino. E como ele tem 2 cromossomos sexuais X, um desses 2 é desligado, o que leva a ter a mesma cromatina sexual, o corpúsculo de Barr, que as mulheres normais têm. Então, o Klinefelter tem cromatina sexual. Liga isso. O homem normal não tem cromatina sexual. O Klinefelter tem cromatina sexual. Bem, sexo masculino, como já falamos, órgãos sexuais atrofiados ou pouco desenvolvidos, monospermia ou ausência total de espermatozoide, ginecomastia, que é o desenvolvimento de seios, e o corpo pode ter algum aspecto feminino, como por exemplo a cintura larga, ok? Vamos observar também um cariótipo agora, um ideograma ou cariótipo de uma pessoa com síndrome de Klinefelter. Mais uma vez observamos que todos os pares aqui até o 5 são normais, os 6 até o 12 também normais, o 13 até o 18 também normais, o 19 até o 22, que são os autossomos, são todos normais. Agora, observamos aqui a presença de um par de cromossomo X e a presença de um cromossomo Y, que é bem menor que o cromossomo X. Então, ele é 47 cromossomos e tem XXY. Muito bem.
passamos à próxima informação. É uma revisão de conteúdo bem importante para você, que certamente vai fazer você lembrar da matéria, e aí você pode assistir comigo vários outros vídeos, você vai ver que pode revisar a matéria e está sendo muito legal gravar esses vídeos para vocês. Vamos lá, agora falamos sobre triplo X, 47 cromossomos e ela tem 3 cromossomos sexuais X, também é chamada de superfêmea. Vamos lá, é uma trissomia também. Algumas mulheres podem apresentar 4, 5 ou até mais cromossomos X extras, é importante falar. Tu lembra de cromatina sexual? Mulher normal tem uma cromatina sexual. Dos 2 X que uma mulher tem, um é desligado. Mas se uma mulher tem 3 cromossomos X, 2 deles serão desligados. Então ela teria dupla cromatina sexual. Se ela fosse penta X, teria então 5 cromossomos X, ela teria 4 cromatinas sexuais. Se tivesse 4 cromossomos X, ela teria 3 cromatinas sexuais. Então, de todos os cromossomos sexuais que uma mulher tem, XX, sempre um vai ser desligado. Dos 2, 1. Se forem 3, então 2. Porque só tem que ficar um cromossomo ativo. Ah, ela tem 5 cromossomos X, professor. São 5. Então, 4 desses 5 serão desligados. Um fica ligado. Se forem 3, 2 vão ficar desligados e 1 fica ligado, ok? Muito bem. Alguns sintomas dessa mulher chamada superfêmea. Olha só, alguns sintomas da síndrome. Menor grau de inteligência, pessoa com características femininas, mulheres altas, pele frouxa, principalmente no pescoço, férteis, podem entrar na menopausa precocemente. O grau de inteligência pode ser alterado, então o retardamento mental ou o cognitivo ele pode ser alterado e algumas delas são férteis, algumas mulheres são férteis, mas também isso pode causar esterilidade. Há uma situação que tem que ser dita em relação à superfêmea, que isso pode alterar muito o seu libido sexual. Então também se relaciona essa situação, elevação do libido ou da libido sexual nessas mulheres. E muitos relacionam com ninfomaníacas, ok? Muito bem. Então, vamos para a nossa próxima informação. Vamos aí mostrando para vocês como é uma pessoa que tem um triplo X. Mais uma vez, tudo normal aqui com os autossomos, as duplas ou os pares de cromossomos. Aqui revelamos isso. Até o 22º, mas aqui está a presença do triplo X. Muito bem? Fácil memorizar, né? Se cair um cariótipo desses ou um ideograma desses, você vai olhar e vai saber do que nós estamos falando, vai marcar a resposta correta e o teu gabarito vai contar com mais um acerto. Muito legal isso aí. Vamos lá então, a nossa próxima informação, que aí está. Muito bem. Agora falamos de uma outra trissomia, que é o serial killer, também denominado supermacho. Em vez de ter um triplo X, essas pessoas têm um duplo Y. Tem um cromossomo sexual X e agora um duplo Y. Duplo Y. Então o problema está relacionado na espermatogênese, né? Quando não há a disjunção daquele cromossomo que era duplo, acaba indo um cromossomo Y duplo para formar um espermatozoide. Então este homem teria 24 cromossomos com uma dose a mais no cromossomo Y, que acabou fecundando um óvulo normal, ovócito secundário, que é o nome do gameta feminino, levando a uma carga dupla nesse embrião, que se torna, portanto, uma pessoa chamada supermacho, ou então serial killer. Vamos ver no que se trata esse serial killer. Bom, pode apresentar estatura alta, a face pode desenvolver na adolescência mais acne do que o normal, baixo libido sexual, anomalias nas suas genitálias, distúrbios motores e na fala, taxa acentuada de testosterona, o que leva a desenvolver um corpo mais forte em relação aos demais homens. Também é importante citar aqui essa inclinação ao antissocial e aumento da agressividade, que está relacionado muito a esse hormônio testosterona, o que pode induzir essa pessoa a se tornar um serial killer. Tudo depende também do meio que cerca essa pessoa, aonde ele vive. Isso pode sim, pode otimizar que essa pessoa se torne um serial killer ou não. Não significa que todas as pessoas que tu já ouviu falar que são serial killers,
que são pessoas que tenham este problema. Muitas dessas pessoas que cometem assassinatos em série têm outros tipos de patologia relacionado à sua situação mental. E não significa que sejam eles duplo Y. E também não significa que todo duplo Y se torne um serial killer. Ele é um potencial serial killer. Podemos falar também da sua imaturidade no desenvolvimento emocional, a menor inteligência verbal, fatos que podem dificultar o relacionamento interpessoal desses indivíduos. Somente existem relatos também científicos que algumas dessas pessoas são muito inteligentes. Muito bem. O QI ele pode sofrer variação pequena de 10 a 15 para mais ou para menos. Então isso pode ser para menos, né, levando a um problema inferior, tipo não um retardo, mas um QI abaixo da média, ou então um QI acima da média. Problemas de aprendizado na leitura, devido, nesse caso tenha um QI abaixo, um volume cerebral reduzido, dentes grandes, mãos e pés mais compridos e psicopatologia que pode desenvolver nessas pessoas. Então, fica aí também a dica sobre o chamado serial killer. Passar para vocês nesse momento também o ideograma do serial killer, então do chamado duplo Y. Tudo normal, podemos observar aqui nos cromossomos autossomos, mais uma vez todos eles normais, como estou destacando, exceto quando se trata do cromossomo sexual, que você observa que essa pessoa tem um cromossomo X e 2 cromossomos Y. Muito bem? Ok, então vamos lá para a próxima informação. Agora nós vamos falar das aneuploidias numéricas autossômicas. Até este momento, nós estávamos falando de trissomias sexuais. A superfêmea, a Turner, o serial killer, por exemplo, o Klinefelter, todos envolvimentos de cromossomos sexuais, o X ou então o Y. Agora são os autossomos. Os sexuais serão normais e qualquer outro autossomo terá problema. Vamos falar da síndrome de Down. Essa pessoa vai ter 47 cromossomos, sendo que o excedente, o cromossomo que vai exceder, será o cromossomo de número 21. Eu só quero fazer um registro. No dia 21 de março é um dia da conscientização da síndrome de Down. A gente precisa tratar essas pessoas de forma igual. Hoje sabemos que as escolas estão aceitando essas pessoas, as escolas normais estão aceitando essas pessoas que precisam sim ser aceitas e estudar no ambiente igual a todos para que o seu desenvolvimento seja pleno e seja cada vez mais, não o que acontecia antigamente de colocar essas pessoas restritas, escondidas num lugar qualquer, jogados, empilhados em qualquer lugar. Não se aceita mais isso. Hoje se fala muito em inclusão, a inclusão dessas pessoas, essas pessoas que são extremamente especiais e não são pessoas que têm simplesmente um retardo, não são pessoas que devem ser assim tratadas. Fica aqui a minha dica também sobre este fato. Muito bem, a síndrome de Down. Então falamos de algumas características que essas pessoas têm, podem ser meninos ou meninas, diferentemente das síndromes anteriores, essa aneuploidia ela é autossômica, ou seja, cromossomo não sexual, ocorre a trissomia, o aumento do cromossomo 21, de baixa estatura. Essas pessoas apresentam uma prega palpebral chamada epicântica, que deixa eles com o rosto muito parecidos, a língua é fissurada, uma boca que fica entreaberta por um problema neurológico e muscular, uma prega transversal contínua na mão, chamada prega simiesca, alterações cognitivas que têm muitas variações, para mais e para menos, a mão curta e larga e alterações na sua impressão digital. Também alguns distúrbios locomotores. Estou citando para vocês uma situação que eu já vivenciei, de pessoas, já observei, de pessoas que fazem ecoterapia, que consiste em colocar essas pessoas em celas especiais, um cavalo especial, que foi também modulado para isso. Quando o cavalo se desloca lentamente e essas pessoas são guiadas por um guia ou mais pessoas, elas movimentam muitos músculos do seu corpo, o que ajuda muito a melhorar a sua locomoção, porque ajuda a fortalecer a sua musculatura. Então fica aí também algo para você dar uma olhada, caso você queira aumentar o teu conhecimento sobre esse fato, ok? Muito bem, então vamos à frente
Passamos agora ao cariótipo dessa pessoa que tem essa trissomia. Vejam que todos os cromossomos autossomos, exceto 21, são normais. Olha só, aqui o 6º até o 12º são todos pares de cromossomos. O 13, 14 até o 18º também normais. O 19 e 20 também normais em tamanho e quantidade. Mas o 21, como nós podemos observar aqui, tem um cromossomo extra, por isso uma trissomia. Pode ser de origem paterna ou materna. Aqui é um cariótipo de um menino, porque é XY, um menino com síndrome de Down, ok? Muito bem, vamos passar para a próxima informação. Agora vamos falar de uma outra síndrome chamada síndrome de Edwards, a trissomia do cromossomo 18. Então, neste caso, pode ser também menino ou menina, o cromossomo extra será o cromossomo 18. Vamos a algumas características dessa síndrome. Normalmente as crianças afetadas morrem em alguns meses e apresentam defeitos cardíacos, renais e oculares, além de problemas de flexão dos dedos. Então, normalmente vivem muito pouco, têm uma baixa condição de vida. Crânio é disfórmico, face triangular, com testa alta e plana, maxilares maxilares recuados. Essa é uma micrognatia, um termo mais técnico. Orelhas mal formadas e baixas, também tem uma baixa implantação nas orelhas. Occipital, que é este osso aqui, ó, esse é o frontal, aqui atrás é o occipital, esse osso occipital é proeminente. Lábio leporino e também fenda palatina, que é a abertura do lábio e do céu da boca. Pescoço curto e com pelos em excesso. Externo, que é o osso externo, o osso peitoral também curto, mamilos pequenos. Presença de uma hérnia no umbigo, entre várias outras características listadas aqui que vocês podem observar. Isso é a síndrome de Edwards, a trissomia do cromossomo 18. Agora observamos essa trissomia aqui. Ó. Veja, estamos marcando o cromossomo 18, trissomia, neste caso também de um menino, mas lembrando que poderia ser uma menina com trissomia do cromossomo 18 e teria também a mesma síndrome, a síndrome de Edwards, ok? Muito bem, então vamos para a próxima informação agora, a síndrome de Patot. Neste caso, pode ser menina ou menino também, mas a trissomia é do cromossomo 13. Aqui está. As pessoas que possuem esse tipo de anomalia são facilmente reconhecidas porque têm características físicas muito específicas e frequentes nessa síndrome, sendo elas lábio e palato fendido, lábio leporino também e palato fendido. Se tu conhece uma pessoa, enfim, se você teve quando nasceu o lábio leporino ou então o palato fendido, não significa que você é Edwards ou então é Patot, porque essa condição ela pode acontecer de forma isolada, não sendo uma trissomia do 13 ou 18, ok? Então, o pescoço também curto, o lábio leporino ela pode ter ou não é uma obrigação, mas muitas vezes aparece, queixo pequeno, que é uma micrognatia também. Veja que tem algumas características que elas podem se repetir, tanto na síndrome de Patot quanto na síndrome de Edwards. Muito bem, é importante falar sobre a polidactilia, que é uma situação que eles podem ter. As pessoas geralmente, os médicos geralmente eles não fazem uma análise visual nessas pessoas, somente fazem um exame de cariótipo para confirmar se ela tem uma síndrome do tipo Edwards, Patot, Down ou qualquer outro tipo de síndrome, ok? Muito bem, passamos então ao visualizar agora um cariótipo. Mais uma vez então, fique ligado, aqui está o cromossomo de número 13, e esse cromossomo tem trissomia, nesse caso é uma menina, ela é XX, uma menina com síndrome de Patot, a trissomia do cromossomo 13. E vamos agora para a nossa próxima informação. Agora, pessoal, nós vamos falar ainda de aneuploidias, só que não envolve mais o número, e sim a estrutura dos cromossomos. Começamos a falar então de aneuploidias estruturais. A primeira delas é a chamada deleção. O que é deleção? Na prática, deleção significa mesmo pegar e deletar uma parte do cromossomo. Essas pessoas que têm as aneuploidias estruturais são numericamente normais, têm todos os cromossomos. Se for fazer uma conta, chega a 46 cromossomos, menina ou menino. Por outro lado, se comparar os cromossomos, se nota que há perda de genes ou então acréscimo ou então troca. A gente vai ver agora essa situação. Então, a deleção.
Nesse processo ocorre perda de fragmentos do cromossomo que podem constituir um ou muitos genes. Podem se originar por simples quebra ou eliminação cromossômica. Várias deleções nos seres humanos são conhecidas. Vou falar para vocês de uma síndrome chamada cri-du-chat ou síndrome do miado de gato, que é uma deleção no braço curto do cromossomo 5. Veja a ilustração. Aqui nós temos um cromossomo, a ilustração de um cromossomo. As letras simbolizam genes. Veja que aqui esta seta está marcando que vai ocorrer a perda de um gene. Aqui o gene chamado gene F. Lá nós vamos observar, na outra imagem, como ficou o cromossomo sem aquele gene. Então você não identifica mais a letra F depois dessa deleção. Isso é deleção, beleza? Muito bem, vamos passar para a nossa próxima informação. As duplicações. Como o termo está mencionando, duplicação é uma parte do cromossomo de alguns genes que serão duplicados, como se você pegasse uma região, copiasse e colasse de novo. As duplicações ocorrem quando um segmento cromossômico aparece mais de 2 vezes em uma molécula diploide normal. O segmento pode estar ligado a um cromossomo ou como um fragmento separado. Por intermédio da segregação desses cromossomos nos gametas, as duplicações podem ser transmitidas às gerações subsequentes. Então observamos aqui uma duplicação, aqui está acontecendo, houve ali uma quebra e vai acontecer uma duplicação. Observem aqui como está acontecendo a duplicação e lá no finalzinho como que essa duplicação ficou. Nós observamos a duplicação lá naquele gene, o chamado gene C, que você pode observar aqui que foi duplicado. Professor, o que uma pessoa poderia ter quando essa pessoa apresenta uma duplicação? Eu vou citar uma observação que foi feita nos índios de uma tribo aqui do Brasil, chamado ticunas, que os homens apresentam excesso de genes em um cromossomo, no cromossomo Y. Não tem um cromossomo Y a mais, tem genes a mais no cromossomo Y. E eles são fenotipicamente normais. Então não significa que tem que ter uma mutação desse tipo ou qualquer outra e que você tenha que ter uma expressão fenotípica. É verdade que muitas vezes terá, mas nesse caso não vai ter. E muitas vezes também tem muitos casos de retardo mental que podem estar associados a essas duplicações. Muito bem? Vamos à nossa próxima informação, que aqui está. Vamos falar agora de inversão. As inversões, como o termo está mencionando, as inversões acontecem quando partes dos cromossomos tornam-se destacadas. Há uma quebra cromossômica. Giram 180 graus e são reinseridas de modo que os genes ficam em ordem inversa. Isso é muito importante, pessoal. As inversões elas podem incluir o centrômero do cromossomo. Aí se chamam inversões pericêntricas, quando incluem o centrômero, ou não incluir o centrômero. Aí, neste caso, seriam chamadas de paracêntricas. Então, quando incluem o centrômero, pericêntrica. Quando não incluem, são paracêntricas. Aqui eu tenho, gira 180 graus, cola no sentido inverso, envolveu, vamos mudar a cor aqui, envolveu essa região, que é a região chamada centrômero, se envolveu o centrômero, olha como ficou, então chamamos ela de pericêntrica. No próximo caso, não há o envolvimento do centrômero, pode ser tanto em um lado quanto no outro, mas o centrômero que aqui está não foi envolvido. Logo falamos em paracêntrica, ok? Muito bem, vamos à nossa próxima informação. Uma revisão de conteúdo sobre aberrações cromossômicas. Vamos falar agora de translocação. Translocação é a única das aberrações estruturais, aneuploidias estruturais, que faz uma translocação, uma troca de genes entre cromossomos que não são homólogos. Por exemplo, o 1 e o 8, hipoteticamente. Então, ocorre quando parte de um cromossomo torna-se separada e se liga a uma parte de um cromossomo não homólogo. Estas podem ser de 2 tipos. Simples, quando o fragmento quebrado de um cromossomo se insere em outro não homólogo, ou recíproca. Os segmentos são trocados entre 2 cromossomos não homólogos. Próxima imagem
eu vou mostrar para vocês os casos possíveis de síndrome de Down, que não são trissomia. Tem a trissomia do 21, que essa aqui é o padrão, é mais comum, que pode chegar a 95% dos casos de síndrome de Down. Tem a translocação, que eu acabei de falar para vocês, que é uma translocação chamada simples entre o cromossomo 14 e 21. Na prática, essas pessoas vão ter a mesma síndrome de Down, veja só, e ainda tem o mosaicismo. O que é o mosaicismo? Essa pessoa ela terá linhagens de células com trissomia do 21 e outras não. Por quê, professor? Dá um exemplo para vocês. Se fizesse uma biópsia da epiderme, hipoteticamente, e lá eu encontrasse 47 cromossomos e o excedente é o cromossomo 21. Mas se eu fizesse agora uma análise no tecido muscular, uma biópsia no tecido muscular dessa mesma pessoa, eu encontraria 46 cromossomos e não teria a trissomia do 21. Isso é um mosaico, ter linhagens com trissomia e linhagens sem trissomia. Quando que isso acontece? Isso acontece após a fecundação foi normal e há um problema quando os folhetos embrionários são produzidos. Os folhetos surgem na gástrula e a organogênese acontece após a neurulação. Então é neste momento que a mitose está acontecendo, que as células estão se multiplicando e na anáfase vai acontecer um problema permitindo que ocorra uma alteração no número de cromossomo no cromossomo 21, por exemplo, hipoteticamente, se fosse na ectoderme, então tu encontraria tecido epitelial, tecido nervoso com trissomia 21, mas os outros não. Se o problema não foi na mesoderme, então no sangue não teria, nos músculos não teria, nos tecidos conjuntivos não teria, por exemplo. Se não tivesse acontecido na endoderme, o tubo digestório, o fígado, não teria esse problema. As chamadas, os revestimentos, por exemplo, da região oral, também não teria as chamadas mucosas. Então, o que é o mosaico? Definindo, é um problema que pode acontecer com pouca expressão. As pessoas são fenotipicamente normais, mas podem ter uma fisionomia, uma leve fisionomia da síndrome de Down, inclusive aquela prega no olho chamada prega epicântica, mas QI deles é normal, é uma mera semelhança. Isso é um mosaico. Então vamos lá. Síndrome de Down por trissomia do 21, por translocação do 14 e o 21, ou por mosaicismo, só que o mosaicismo não é efetivo, ok? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito uma revisão nessa matéria e, claro, olhe essa matéria mais uma vez, revise, faça exercícios e vamos fazer muito mais nos outros conteúdos. Eu agradeço mais uma vez e te espero no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.